Namastê, muito boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, mais uma noite de leitura do livro A Chave Mestra. Esse livro que é de Charles Ramel, que ele foi o livro que inspirou o best-seller O Segredo. Esse livro ele fala sobre como alcançar a vida extraordinária que você deseja. Então, para quem quer ter uma vida extraordinária, está querendo alcançar isso, recomendo a leitura deste livro, porque vai trazer, através de 24 lições, 24 semanas, ele vai trazer para você exercícios para desenvolver o seu despertar e como manifestar aqui na Terra aquilo que você deseja. Eu sou a Simone Chiavoloni e toda segunda eu trago leitura de livros que traz o despertar da consciência. Então, para quem quiser adquirir essa obra, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder adquirir a obra. E caso queira participar dos nossos encontros, nossos encontros eles acontecem no Zoom e depois eu disponibilizo a leitura, apenas a leitura no YouTube. Mas o nosso compartilhar, ele é feito pelo Zoom após a leitura de cada capítulo. Vamos ter 24 encontros e nós estamos na 10ª semana. Então, estamos na parte 10, na página 107. Antes de iniciarmos, vamos nos conectar com o nosso ser divino, o nosso eu, que está dentro de cada um de nós, que habita em cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos, inspirar profundamente, tocar o nosso coração e abrir as portas deste local que é sagrado e secreto, só nosso, que é onde habita o nosso divino, nosso Deus, nosso Antariano, ou o nome que assim você desejar, nosso eu, nossa centelha, nossa essência. Vamos caminhando neste espaço que é só nosso e vamos sentindo a presença da presença. E lá vamos nos aproximando passo a passo junto ao nosso divino. É como eu gosto de chamar. Eu te vejo e te sinto, meu divino. Eu estou aqui e peço que esteja comigo todos os instantes da minha vida, pois quando eu estou contigo eu sou muito mais sábio. E junto ao nosso divino, vamos inspirar profundamente e abrir lentamente os nossos olhos. Então, estamos na página 107, parte 10. Se você conseguir entender totalmente o conteúdo da parte 10, aprenderá que nada acontece sem uma causa definida. Conseguirá formular seus planos de acordo com o conhecimento exato. Saberá como controlar qualquer situação, colocando as causas adequadas em jogo. Quando você vencer, porque você vencerá, saberá exatamente o motivo. O homem comum, que não tem o conhecimento definido de causa e efeito, é guiado por seus sentimentos ou emoções. Ele pensa principalmente em justificar as suas ações. Se fracassar como empreendedor, dirá que não teve sorte. Se não gostar de música, dirá que esse é um gosto caro. Se for um funcionário infeliz em um escritório, dirá que se daria melhor em algum trabalho ao ar livre. Se não tiver amigos, dirá que sua personalidade é refinada demais para ser apreciada.
Ele nunca pensa no problema até o fim. Em suma, ele não sabe que todo efeito é resultado de uma causa definida e busca se consolar com explicações e desculpas. Ele só consegue pensar em autodefesa. Por outro lado, aquele que sabe que não existe efeito sem causa definida, pensa de forma impessoal. Esse indivíduo chega até a raiz dos fatos, independentemente das consequências. Ele é livre para seguir o rastro da verdade, independentemente de onde irá, isso o levará. Ele enxerga a questão com clareza até o fim e atende às exigências devida e totalmente. E o resultado é que o mundo lhe dá tudo que tem para dar, na forma de amizade, honra, amor e aprovação. Então vamos lá. O primeiro, a abundância é uma lei natural do universo. As evidências dessa lei são conclusivas. Nós a vemos em tudo. A natureza é abundante, generosa, extravagante em toda parte. Mas se vê economia em nada criado para a terra, a profusão se manifesta em todas as coisas. Os milhões e milhões de árvores e flores e plantas e animais, e o vasto esquema de reprodução pelo qual o processo de criação e recriação continua eternamente. Tudo indica a abundância de recursos que a natureza oferece aos seres humanos. Que a abundância para todos é evidente, mas que em alguns não conseguem participar desta fartura também está claro. Essas pessoas ainda não compreenderam a universalidade de toda a substância e que a mente é o princípio ativo pelo qual nos conectamos com as coisas que desejamos. O 2. Toda prosperidade é resultado do poder. Posses só têm valor se conferirem poder. Acontecimentos só são importantes se afetarem o poder. Todas as coisas representam certas formas e níveis de poder. 3. Conhecer causa e efeito, como demonstrado pelas leis que regem a eletricidade, a afinidade química e a gravidade, permite ao indivíduo planejar com ousadia e executar sem medo. Essas leis são chamadas leis naturais, porque regem o mundo físico, mas nem todo poder é físico. Também existe o poder mental, bem como o poder moral e o poder espiritual. O poder espiritual é superior porque existe em um plano mais elevado. Ele permite ao indivíduo descobrir a lei que possibilita que essas forças poderosas da natureza sejam aproveitadas para fazer o trabalho de centenas e milhares de pessoas. Ele permite ao indivíduo descobrir leis que possibilitam a eliminação do tempo e do espaço, e a lei de gravidade que possibilita superação. A operação dessa lei depende do contato espiritual, como bem diz Henry Drummond. No mundo físico que conhecemos, existe o orgânico e o inorgânico. O inorgânico do mundo mineral é totalmente separado do mundo das plantas e dos animais. A passagem que liga os dois é hermeticamente fechada. Até agora, essas barreiras nunca foram ultrapassadas. Nenhuma alteração da substância, nenhuma modificação do ambiente, nenhuma química, nenhuma eletricidade, nenhuma forma de energia, nenhuma evolução de qualquer tipo pode dar a um único átomo do mundo mineral o atributo da vida. Apenas entrando nesse mundo morto, em que há algumas formas de vida, os átomos mortos podem receber qualidades de vitalidade. Sem esse contato com a vida, eles permanecem presos para sempre na esfera inorgânica. Uley diz que a doutrina da
biogênese, ou vida gerada apenas pela vida, é vencedora desde o início, e Tyndall é compelido a dizer: afirmo que não existe a menor evidência confiável que prove que a vida dos dias de hoje surgiu de modo independente de uma vida anterior. 7. As leis físicas podem explicar o inorgânico. A biologia explica e descreve o desenvolvimento do orgânico, mas sobre o ponto de contato, a ciência não diz nada. Existe uma passagem similar entre o mundo natural e o mundo espiritual. Essa passagem é hermeticamente fechada do lado natural. A porta está trancada. Nenhum ser humano é capaz de abri-la. Nenhuma alteração orgânica, nenhuma energia mental, nenhum esforço moral, nenhum progresso de qualquer tipo consegue fazer com que alguma pessoa entre no mundo espiritual. 8. Mas assim como a planta alcança o mundo mineral e o toca como o mistério da vida, a mente universal alcança a mente humana e lhe dá novas, estranhas, maravilhosas e inacreditáveis qualidades. Todas as pessoas que já realizaram alguma coisa no mundo da indústria, do comércio ou das artes, o fizeram graças a esse processo. O pensamento é a ligação entre o infinito e o finito, entre o universal e o individual. Vimos que existe uma barreira intransponível entre o orgânico e o inorgânico, o que a única maneira de uma matéria se desenvolver é sendo impregnada de vida. Assim como a semente entra no mundo mineral e começa a se abrir e a se desenvolver, a matéria inanimada ganha vida. Milhares de dedos invisíveis começam a tecer um ambiente adequado para o novo ser. E conforme a lei do crescimento entra em ação, vemos o processo seguir seu curso, até que o lírio finalmente surge. E nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. O 10. Ainda assim, um pensamento é lançado na substância invisível da mente universal, a substância da qual todas as coisas se originam e cria raízes. E a lei do crescimento começa a entrar em ação, e vemos que as condições e o ambiente não passam da forma objetiva do nosso pensamento. 11. A lei é o pensamento. A lei é que o pensamento é uma forma vital ativa de energia dinâmica que tem o poder para se conectar com o seu objeto e trazê-lo da substância invisível, onde todas as coisas são criadas para o mundo visível ou objetivo. É segundo essa lei e através dela que todas as coisas se manifestam. Ela é a chave mestra que lhe permite entrar no lugar secreto do mais elevado e lhe dá o domínio de todas as coisas. Ao compreender essa lei, tudo o que planejares realizar dará certo. 12. Não poderia ser de outro modo se a alma do universo, como o conhecimento é o espírito universal, então o universo é simplesmente a condição que o espírito universal criou para si mesmo. Somos apenas espíritos individualizados e estamos criando as condições para o nosso crescimento, exatamente da mesma maneira. Esse poder criativo depende de reconhecermos o potencial poder do espírito ou da mente. E não devemos confundi-lo com evolução. Criação é trazer à existência o que não existe no mundo objetivo. Evolução é apenas o desenvolvimento das potencialidades envolvidas em coisas que já existem. 14.
Ao usarmos as maravilhosas possibilidades que se abrem diante de nós por meio da operação dessa lei, devemos nos lembrar que nós mesmos não contribuímos com nada para a eficácia da lei, como disse o grande mestre. Não sou eu que realizo as obras, e sim o Pai que habita em mim. Ele realiza as obras. Devemos assumir exatamente a mesma postura. Não há nada que possamos fazer para ajudar na manifestação. Devemos apenas cumprir a lei. E a mente que tudo origina gerará o resultado. 15. O grande erro dos dias atuais é a ideia de que o ser humano deve gerar a inteligência que permitirá ao infinito produzir um resultado ou propósito específico. Nada disso é necessário. A mente universal é capaz de encontrar maneiras e meios para a realização, para realizar toda a manifestação necessária. No entanto, devemos criar o ideal, e esse ideal deve ser perfeito. Vou até assinalar esse 15 aqui, que ele é super importante para nós aqui, para manifestar aquilo que a gente deseja. Esse 15 ele está explicando bem. 16. Sabemos que as leis que regem a eletricidade foram formuladas de modo que esse poder invisível possa ser controlado e usado para o nosso benefício e conforto de milhares de jeitos diferentes. Sabemos que as mensagens são levadas pelo mundo todo, que equipamentos pesados realizam a tarefa e que esses equipamentos atualmente iluminam praticamente o mundo todo. Mas também sabemos que, se conscientemente ou sem a intenção, violarmos essa lei e tocarmos um fio energizado que não estiver devidamente isolado, o resultado será desagradável e possivelmente desastroso. A falta de conhecimento das leis que regem o mundo invisível tem o mesmo resultado, e muitos sofrem as consequências o tempo todo. 17. Foi explicado que a lei de casualidade depende da polaridade que um circuito deve ser formado. Esse circuito não pode se formar se não agirmos em harmonia com a lei. E como agimos em harmonia se não sabemos que lei é essa? Como conhecemos essa lei? Por meio de estudo e observação. 18. Vemos a lei em ação em todo lugar. Toda a natureza atesta a operação da lei expressando-se de modo silencioso e constante na lei do crescimento. Onde há crescimento, deve haver vida. Onde há vida, deve haver harmonia, para que tudo que possui vida esteja constantemente atraindo para si as condições e os nutrientes necessários para a sua mais ampla expressão. Se o seu pensamento estiver em harmonia com o criativo princípio da natureza, estará em sintonia com a mente infinita, e isso formará o circuito, e o pensamento não voltará vazio a você. Mas é possível que você tenha pensamentos que não estejam em sintonia com o infinito. E quando não há polaridade, o circuito não é formado. Qual é o resultado, então? Qual o resultado quando um dínamo está gerando eletricidade e o circuito é interrompido e não há saída de energia? O dínamo para. Exatamente a mesma coisa acontecerá com você se tiver pensamentos que não estão em sintonia com o infinito e que, portanto, não podem ser polarizados. Não há circuito. Você fica isolado. Os pensamentos ficam presos a você e o torturam e preocupam. E, por fim, geram doença e possivelmente morte. O médico não consegue fazer um diagnóstico preciso do caso, e talvez ele dê à condição algum nome chique criado para várias doenças que são o resultado
de pensamento errado, mas ainda assim a causa é a mesma. O pensamento construtivo deve necessariamente ser criativo, mas o pensamento criativo deve ser harmonioso. E isso elimina todo o pensamento destrutivo ou competitivo. Sabedoria, força, coragem e todas as condições harmoniosas são resultado do poder. E vimos que todo poder vem de dentro. Da mesma forma, toda insuficiência, limitação ou circunstância adversa é resultado da fraqueza. E a fraqueza é simplesmente a ausência de poder. Ela vem do nada, não é nada. O remédio é simplesmente desenvolver poder. E isso é feito exatamente da mesma maneira que todo poder é desenvolvido, isto é, por meio de exercícios. E este exercício consiste em aplicar seu conhecimento. O conhecimento não se aplica sozinho, você deve aplicá-lo. A fartura não cairá do céu direto no seu colo, mas o uso consciente da lei da atração e a intenção de colocá-la em ação para um propósito certo, definido e específico, bem como a vontade de realizar esse propósito, gerarão a materialização do seu desenho por meio de uma lei natural de transferência. Se você estiver no comércio, a fartura aumentará e se desenvolverá por meio de canais regulares, possivelmente canais novos ou incomuns de distribuição se abrirão. E quando a lei estiver totalmente em ação, você verá que as coisas que você buscava agora buscam você. Essa semana, escolha um espaço em branco na parede ou qualquer outro espaço conveniente no ambiente que você senta sempre. Desenhe mentalmente uma linha horizontal preta de uns 15 centímetros de comprimento. Tente ver a linha como se tivesse sido pintada na parede. Agora, desenhe mentalmente duas linhas verticais que se ligam à linha horizontal em uma extremidade. Então, desenhe outra linha horizontal que se ligue às duas linhas verticais. Agora, você tem um quadrado. Tente enxergar o quadrado perfeitamente. Quando conseguir fazer isso, desenhe um círculo dentro do quadrado. Então, desenhe um ponto no centro do círculo. Agora, puxe uns 25 centímetros a partir deste ponto na sua direção e você terá um cone de base quadrada. Você se lembra de que o seu desenho era todo em preto? Agora mude para branco, para vermelho, para amarelo. Se conseguir fazer isso, fará um excelente progresso e logo conseguirá se concentrar em qualquer problema que tiver em mente. E essa é a nossa leitura da parte 10, capítulo 10, que nós estamos realizando hoje. Então, para quem está acompanhando as nossas leituras, sempre às segundas-feiras, às 19h30, estamos nos reunindo pelo Zoom. Vou deixar aqui no descritivo desse vídeo o link para você entrar nas minhas redes sociais e acessar ao Zoom. É gratuito. E também vou deixar um link para que você possa adquirir essa obra, que é A Chave Mestra, de Charles Haanel, que é uma obra fantástica. Nós estamos no 10º encontro, mas os exercícios anteriores, nós temos também, já está lá disponível no canal. Então, só você fazer os exercícios anteriores. Pode continuar com a gente, tá bom? Então, gratidão imensa. E agora nós vamos para o nosso compartilhar. Tchau, tchau, até a próxima semana.